Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o médico Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. Esse sindicato tem esse nome, Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, mas não se limita ao município do Rio de Janeiro. Ele se estende por vários outros municípios do estado do Rio e vem a ser o mais antigo sindicato de profissionais da medicina na história do Brasil. Então, depois chegarmos até os problemas de hoje, eu pediria ao Dr. Darzi que nos contasse um pouco sobre a origem desse sindicato e o papel desse sindicato ao longo do tempo. Ele foi fundado em que ano? Em 1927. Em 27? É. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, de estar aqui nesse programa. É uma honra participar do programa, ser entrevistado por você e dizer que o nosso interesse, de fato, é contribuir para que não só essa história seja conhecida, mas também que a gente possa debater o resultado dessa história, ou do trabalho desses médicos hoje no Brasil, que lamentavelmente tem sido seriamente ameaçado. Bom, o sindicato, na verdade, a ideia surgiu por ocasião do centenário da independência do Brasil, em 22. Em 22, aqui no Rio de Janeiro, na área do Morro do Castelo, quando existiu o Morro do Castelo, ali próximo da Santa Casa, atual Santa Casa, ou sempre foi Santa Casa, ali na Santa Luzia, ali se fez a feira do centenário da independência, uma feira mundial, e vários países expuseram ali as suas... E os médicos brasileiros, preocupados com a sua situação do trabalho, preocupado com vamos dizer assim, com a situação que se apresentava das caixas de assistência, que já começavam a contratar os médicos, preocupados com essa nova forma de contratação, do assalariamento. Eles que eram profissionais liberais, se sentiram ameaçados já com aquela modalidade de contratação, mas preocupados também com outras questões importantes, como é o caso, por exemplo, da proliferação das escolas médicas, até mesmo a competição no tratamento do paciente de profissionais que não eram devidamente qualificados, o charlatanismo naquela época era muito forte, pessoas que se apresentavam como pessoas capazes de tratar os seres humanos, enfim. Então, esses conflitos todos geraram a necessidade de um grande debate. Esse debate se expressou nesse primeiro Congresso dos Médicos que ocorreu em 22 no Rio de Janeiro por ocasião do centenário e ocorreu concomitante à Feira Internacional. Bom, naquele momento, então, o debate revelou que as instituições existentes, que eram a Academia Nacional de Medicina, que antes chamava Academia Imperial de Medicina, que ela surgiu na época do reinado. Depois ela chamou Academia Nacional de Medicina. E a Sociedade de Medicina e Cirurgia, que são instituições seculares, elas tinham um papel muito mais técnico, mas faltava uma instituição que pudesse cuidar da questão do trabalho. E esses médicos preocupados, e entre eles tem nomes que hoje fazem parte da história da medicina, Miguel Couto, Cardoso Fontes, Oswaldo Cruz, enfim, nomes que hoje consagram a medicina brasileira, esses grandes nomes, que naquela oportunidade eram profissionais ainda recém-formados, mas que já tinham alguma experiência reconhecida, se reuniram e decidiram pela criação de um sindicato, que se viabilizou apenas 5 anos depois. A ideia nasceu em 22, mas só em 27 é que, de fato, o sindicato foi instalado numa sede própria. E de lá para cá, e esse sindicato ele tinha um papel de representação nacional dos médicos. Nacional. Então, era um sindicato nacional de médicos que tinha esse perfil, com essas características, e nasceu fruto desse debate. Hoje, depois de quase um século de existência, você veja que a pauta daquela época era uma pauta que hoje se aplicaria com muita facilidade à realidade hoje, porque hoje nós estamos discutindo também a proliferação das escolas médicas, nós estamos discutindo o problema do assalariamento do médico, nós estamos discutindo a condição do trabalho do médico, então nós estamos vivendo
uma situação que parece que não mudou tanto, né? Não, quer dizer, embora, claro, os tempos são outros, houve muitas mudanças, mas a pauta, o que se discute na categoria médica, são temas recorrentes que vêm desde daquela época, né? Então, o sindicato depois continuou existindo, né, existe até hoje, mas ele depois acabou assumindo uma representação mais reservada e ficamos apenas no âmbito do Rio de Janeiro. Outros sindicatos foram criados nos outros estados e hoje nós temos aproximadamente 50 e poucos sindicatos médicos em todo o país, com uma federação nacional coordenando esse trabalho. Bom, essa história é uma história muito bonita, porque é uma história que é fruto de uma luta, né, de um movimento, de conflitos, né, que acabou gerando. A Academia Nacional de Medicina era uma instituição, e é ainda uma instituição, muito mais voltada para a parte técnica, inclusive aqui no Rio de Janeiro, né, e ela tem no seu estatuto um papel muito institucional, muito de assessorar o poder público. A academia foi criada com o objetivo de ajudar ao imperador, né, a pensar sobre a questão da saúde, né. Depois, com a queda do Império, já na República, ela continuou com esse mesmo papel de assessorar o presidente da República, tanto que o presidente da República é presidente honorário da Academia Nacional de Medicina. Então, é uma outra instituição, com uma outra finalidade, com uma outra proposta. O sindicato continuou trilhando esse caminho do debate sobre o trabalho e, realmente, até hoje, nós permanecemos nesse contexto de luta, né? Eu acho que esse contexto vai ocupar a luta hoje é mais fácil ou mais difícil? Olha, eu diria a você, Luiz, que a situação hoje é muito grave, né? Muito grave. Eu acho que uma coisa que pode deixar o nosso telespectador mais consciente do que estou querendo dizer é que o médico, como outras profissões regulamentadas, nós temos um chamado Código de Ética do Exercício Profissional. O nosso Código de Ética tem regras consagradas, regras que talvez outras profissões não tenham. Perdão. A obrigação de disponibilizar para o nosso paciente tudo que representa o avanço da ciência, da tecnologia, denunciar o ambiente de trabalho quando inadequado, rejeitar a remuneração vil, são regras desse chamado Código de Ética Médica. Esse código, na minha opinião, vem sendo violado diariamente, porque você não consegue disponibilizar para o seu paciente tudo aquilo que representa o avanço da ciência e da tecnologia. Você não trabalha hoje em ambiente adequado, né, e o código proíbe isso, veda isso. Você não é remunerado de maneira respeitosa, quer dizer, você é remunerado de forma vil, como o código condena. Então eu acho que hoje o médico brasileiro vive um conflito ético grave, que é essa situação paradoxal. De um lado, você é obrigado a ter que cumprir com regras, do chamado exercício ético profissional, e do outro lado, você vive uma realidade em que esse ambiente é absolutamente improvisado, em que essa realidade conflita. E essa questão da remuneração vil, né? É só no serviço público ou é em todos os campos do exercício da medicina? Em todos os campos do exercício da medicina. Você tem lugares em que você tem uma remuneração melhor, mas hoje o médico, ou ele é um assalariado público ou privado, ou ele atua no seu consultório prestando serviço a um plano de saúde. E essas duas realidades são absolutamente desrespeitosas. Você tem áreas... O que é que paga menos pior ou melhor? É o serviço público ou o plano de saúde? Eu acho que hoje você tem uma realidade muito parecida, né? Hoje, por exemplo, quem tem plano de saúde vive as mesmas dificuldades que o cidadão que procura o hospital público. A espera é demorada, você às vezes não encontra o médico especialista necessário para atender aquele problema que motiva você ir àquela unidade privada. Então, o privado hoje, em função da crise e da ganância dos empresários não querer manter a estrutura funcionando de maneira adequada, com número suficiente de profissionais, e às vezes você não tem um número suficiente porque você paga muito mal e esses profissionais não aderem a esse sistema,
esse sistema funciona precariamente em função desse tipo de tratamento que é dado pelo empresário do setor, né? Então, a realidade hoje fica difícil de dizer qual é que paga melhor. Eu acho que ambas estão pagando mal, ambas estão cerceando o livre exercício da profissão, que é um direito constitucional, né? Porque, na verdade, há uma intromissão muito grande nessa relação médico-paciente. Sim, de vez em quando surgem na mídia reclamações. Por exemplo, que um não médico, digamos, um diretor financeiro de um plano de saúde se mete no trabalho do médico. Isso acontece de fato? O problema é que essa área do plano de saúde, ela passou muitos anos sem nenhuma regulamentação. Mais de 30 anos sem nenhuma regulamentação. Ela nasceu no período da ditadura militar. Em 98, o Congresso Nacional se dispôs a legislar sobre o assunto, mas não também gratuitamente, foi pressão da opinião pública. E essa legislação que foi criada pelo Congresso Nacional, ela deixou a desejar, né? É uma legislação capenga, que não resolveu os problemas. Ela é tão complexa que se teve que se criar uma agência para dirimir os conflitos entre essa relação triangular, quer dizer, do plano de saúde, dos prestadores de serviço, que são os hospitais e os médicos, e o paciente. Então, a legislação ela é tão complexa que precisou criar na própria lei uma agência para dirimir os conflitos dessa relação triangular. E essa agência, lamentavelmente, na minha opinião, ela não é imparcial, ela é parcial. Ela acaba sempre atuando mais a favor das empresas do que propriamente dos prestadores de serviço ou dos próprios usuários. Esse contexto é um contexto grave, porque quando eu disse que há uma intervenção na relação médico-paciente, é porque as regras estabelecidas nessa legislação dá o direito a essas empresas a definir o que pode e o que não pode ser. Sim, de vez em quando a gente vê assim, o paciente teve recusada uma cirurgia que foi recomendada pelo médico. Isso é frequente? Isso pode ocorrer com uma frequência, né? Cirurgias complexas que precisam de órteses e próteses, é muito comum as empresas não pagarem as órteses e próteses. É comum fixar um tempo de internação num leito de terapia intensiva. Os transplantes de órgão, nem todos os transplantes são cobertos pelos planos de saúde. É comum essas empresas glosarem aquilo que o médico produz no seu atendimento do consultório, e essa glosa sem nenhuma justificativa. A glosa é uma redução no que se paga ao médico. É um corte, no que se paga ao sem médico. Justificativa, sem explicação. É uma atitude unilateral da empresa, sem dar nenhuma satisfação para o médico. Esse médico vai ter que brigar depois para poder recuperar. É uma atitude determinada por um médico da direção da empresa ou pode ser imposta por um não médico? Eu acho que é uma orientação da própria empresa para formar capital de giro. Né? Porque você se glosa de uma forma geral, você capitaliza a empresa. Só que isso é uma forma perversa de você capitalizar, porque aquele dinheiro é um dinheiro que foi você ganho... Você está mexendo com a vida de um paciente. Foi ganho com honestidade. Não, eu digo aí do profissional que atendeu. Né? Foi um trabalho realizado que tem que ser remunerado. E esse profissional tem família. Então aquele dinheiro que representou o trabalho dele, ele tem que ser pago integralmente, sem corte. Porque o corte não tem justificativa. Né? E você depois, para reaver aquilo que foi glosado, você demora um tempo e não é reajustado. Quer dizer, é uma relação leonina, uma relação perversa, é uma relação que tem caráter predatório entre as partes envolvidas. Então, esse modelo é um modelo que tem muitos problemas. E o público, lamentavelmente, também é um modelo que tem muitos problemas. Então, essa quantidade de problemas está fazendo com que nós, médicos, temos que tomar atitudes, né? Porque o mau resultado, que é uma complicação normal desse ambiente degradado de trabalho, esse mau resultado tem levado a um aumento grande de processos judiciais nos tribunais de justiça. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de mais de 200%. Mais de 200%. De processos contra médicos devido ao mau resultado. O processo é contra o médico. Contra o médico. Esse processo do mau resultado, que na maioria das vezes é interpretado como um erro médico, nem sempre aquilo é um erro médico. O mau resultado pode ser um erro médico, sim, porque o médico é um ser humano falível, pode cometer um erro, né?
Mas na maioria das vezes esse mau resultado é causado pelas próprias dificuldades do atendimento, né? E essa situação é uma situação que gera um dano importante nesse profissional, inclusive um dano moral, porque esses profissionais geralmente não se recuperam mais, ficam tão abalados, passar anos respondendo a processo na justiça. Isso causa realmente um problema sério do ponto de vista pessoal e até familiar. Então, esse dano, esse problema, essa complicação, essa consequência está inserido dentro desse contexto da crise do sistema. E essa crise do sistema, eu acho que o nosso telespectador está interessado em saber mais sobre ela. Sim. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora. Então, em seguida, ao intervalo, eu lhe pediria para descrever, reconstruir essa situação toda, em benefício do nosso telespectador, que, na maioria dos casos, paga um plano de saúde e nem sempre é bem atendido, né? E aí nós vamos ter mais tempo para destrinchar esse problema. Até já. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Jorge Dazi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que, como foi explicado no início do programa, não é um sindicato restrito à cidade do Rio de Janeiro. Ele cobre uma área considerável do nosso estado e é o mais antigo sindicato de profissionais médicos do Brasil. Vem lá da década de 1920. Bom, nós estávamos começando a definir esses problemas que o telespectador conhece, porque ou ele procura a medicina pública e encontra dificuldades, filas, aquela coisa toda, ou ele é contribuinte de um plano de saúde, paga e nem sempre é atendido. Então, quem sabe a gente podia situar primeiro qual é o estado da medicina pública no Brasil, para depois situarmos o estado da medicina privada. Bom, o sistema público de saúde é um dos modelos mais avançados do planeta. A saúde ele é fruto de um debate nacional que ocorreu na década de 80. Esse debate era um debate que era uma queda de braço entre o público e o privado. E no processo constituinte isso caminhou para a posição vencedora do sistema público com as regras existentes que foram consagradas depois na própria Constituição brasileira. Quer dizer, nós estamos falando de um sistema público em que todos nós temos direito... É o SUS. O SUS, o Sistema Único de Saúde. Que é o sistema em que hoje não há mais limitação, porque anteriormente ao SUS você só tinha direito a ser atendido nesse sistema se tivesse carteira de trabalho assinada. Quem não tinha carteira de trabalho assinada era atendido naquelas redes que tem um caráter mais uma rede mais assistencial, com um componente social mais forte, né, de apoio. Enfim, e o sistema melhor preparado, que era o sistema previdenciário, nesse sistema você só tinha direito a ser atendido se tivesse carteira de trabalho assinada. A Constituição de 88 só acabou, então todos passaram a ter o mesmo direito, quem tem carteira ou quem não tem carteira. É um projeto extremamente avançado, porque ele estabelece, vamos dizer assim, regras que são regras iguais para todos, né? É um projeto que garante a integralidade, né? A equidade nesse atendimento, estabelece responsabilidades muito bem definidas, né? Ele diz que é direito de todos, ele diz que é dever do Estado. Se é dever do Estado, o Estado
entendido aí os três entes federados, né? Município, Estado e União. E essa situação da responsabilidade, ela é importante porque nós temos claramente definido a quem cobrar, né, sobre o funcionamento desse mesmo sistema. Agora, nesse sistema que o Brasil vive já desde a década de 80, nós, na verdade, nunca conseguimos ter o verdadeiro SUS constitucional. As iniciativas tomadas ao longo desse tempo foram sempre no sentido de tentar, vamos dizer assim, desprestigiá-lo, né? Investimentos sempre muito baixos nessa área do financiamento. Quer dizer, um sistema que nunca teve a chance de poder decolar como deveria decolar para cumprir o seu papel social, de fato, de dar assistência à população. Essa situação acabou gerando um quadro que hoje nos preocupa muito, né? Porque, embora a gente reconheça, e não pode ser leviano de deixar de reconhecer, que embora o quadro seja um quadro dramático, você ainda tem algumas áreas que são áreas privilegiadas, são áreas que têm, vamos dizer assim, um perfil de excelência, como é o caso do Instituto Nacional do Câncer, como é o caso do Instituto Nacional de Cardiologia, como é o caso de algumas unidades federais aqui no Rio de Janeiro, como é o caso do Hemorrio, que é uma instituição ligada ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, você ainda tem alguns núcleos, como é o caso da própria Fundação Oswaldo Cruz. Então você tem algumas áreas que, embora com a crise tenham sofrido também repercussões, mas não chegaram a, vamos dizer assim, a desqualificá-las, né, do ponto de vista da sua responsabilidade maior de atendimento. Agora, fora essa realidade, a grande maioria do que diz respeito a esse sistema hoje padece de três grandes problemas. A política de recursos humanos falida, salários muito baixos, que levam a uma evasão grande de médicos, principalmente de médicos. Então é muito comum o paciente procurar um hospital e não encontrar o especialista necessário. É muito comum nós dizermos que os hospitais às vezes funcionam como loterias. Você tem a sorte ou não de encontrar o especialista para o seu problema. Inclusive qualquer hospital. Eu estou falando de hospital de emergência e hospital que não é de emergência. Esse problema de recurso humano é grave, porque o poder público insiste em remunerar mal esse profissional. Então nós temos salários que são indignos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, onde nós temos a maior rede pública do Brasil, eu diria que aqui é o pior local do sistema público de saúde, reconhecido inclusive pelo Ministério da Saúde naquela pesquisa do IDSUS, que foi divulgada. Quanto ganha médico do serviço público? O médico do serviço público do Estado e do município recebe, no início de carreira hoje, uma média de R$ 1.800. Só? Só. É uma indignidade. É um salário. O médico do sistema federal? O médico do sistema federal ganha um pouco mais, ganha em torno de 2.500 mais ou menos. Mas também é uma porcaria esse salário. E com esses salários, o poder público não tem conseguido fixar os médicos da rede. Eu estou falando do médico concursado. Aliás, já não se faz concurso público há muito tempo. Então, esse primeiro problema da política de recurso humano, ele é grave. E ele repercute no atendimento em função desse déficit, que não se corrige, não se consegue corrigir. O outro problema grave é o investimento. O investimento tem sido pouco. A emenda 29, emenda constitucional 29, que foi aprovada em 2000, que é a emenda que definia os recursos da área da saúde, que antes nós não tínhamos percentuais definidos, dependia da boa vontade do governante. Essa emenda 29 aprovada demorou um longo tempo para ser regulamentada, e depois de aprovada, os governos continuavam usando dinheiro da saúde para cheque cidadão, farmácia popular e não sei mais o que, quer dizer, projetos que não tem nada a ver com a assistência à saúde da nossa população. Essa questão do financiamento é um problema sério, que mesmo agora regulamentada o ano passado, nós ainda
chegamos a um nível de investimento ainda muito baixo em relação ao que deveríamos ter. E por último, que é consequência desses dois pontos, principalmente do segundo ponto, é que nós temos uma rede que tem recebido pouco investimento, né? Quer dizer, tem havido um desabastecimento grande, tem havido uma falta de muita coisa necessária para o atendimento. Então nós temos hospitais em grande número, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas hospitais que estão absolutamente desprovidos das condições necessárias para dar esse atendimento. Então nós temos um quadro que eu chamo de quadro criminoso, um quadro genocida, onde a principal vítima é a população pobre que depende desse sistema, não tem a quem mais recorrer. E quando consegue um atendimento, é um atendimento geralmente difícil, um atendimento improvisado, um atendimento que não tem resolutividade, né? Eu imagino que hoje um paciente que tenha um tumor qualquer, para ele conseguir chegar ao diagnóstico, à cirurgia, ele perde um momento precioso do tratamento. Isso é muito grave. Quer dizer, quando o tratamento chega tarde. Chega tarde. Uma mulher hoje, se fala muito em prevenção de câncer de mama, se fala muito em prevenção de câncer ginecológico, se fala muito de várias doenças graves, importantes, mas, no entanto, você não tem a porta de entrada para esse cidadão ingressar e procurar um médico para fazer o atendimento, o diagnóstico e o tratamento. E, às vezes, quando você consegue isso, já passou da hora. Essa questão do financiamento da saúde pública. Parece que os planos de saúde têm receitas iguais ou superiores às do SUS. É verdade. É verdade? É verdade. E tem um contingente de atendimento de pessoas muito menor, né? Enquanto no SUS você tem aí 180 milhões de pessoas... A população inteira. População inteira, teoricamente, você tem nos planos de saúde em torno de 40 milhões. Então há uma desproporção. É menos do que a quarta parte. É menos que a quarta parte. Então essa situação é uma situação... É por isso que nós falamos o tempo inteiro que, mesmo aprovando a emenda 29, definindo os percentuais, esses percentuais que foram definidos ainda é muito pouco. A nossa luta hoje é por 10% do PIB nacional. Com 10% do PIB nacional, você tem mais recursos. E hoje nós temos quantos por cento na prática? Eu acho que em torno de 6%, que é muito pouco, né? Nós temos que pensar em orçamentos maiores, porque a nossa população vive uma realidade social grave. Essa realidade social leva ao adoecimento das pessoas, né? Como você não tem medicina preventiva, você não tem medicina de acompanhamento desses pacientes, esses pacientes ficam abandonados pelo sistema, e essa situação acaba gerando uma dificuldade no tratamento, e esse tratamento, quando chega, já chega tardiamente. Falando em medicina preventiva, né? Cuba é um país pobre, de economia muito precária, né? Mas tem um sistema de saúde, né? Em que predomina, me parece que predomina a medicina preventiva. Todos os cubanos são obrigados, em certo momento de sua vida, quando chegam a determinada idade, a submeter a check-up, que é gratuito, né? Para prevenir, né? Enfermidades futuras. Nós não podemos ter uma coisa parecida com essa no Brasil, privilegiar a medicina preventiva? Mas isso está no Sistema Único de Saúde. Isso está nas regras. O problema é que essas regras não são cumpridas. O modelo cubano não é diferente do modelo inglês e de outros países europeus, né? Que onde a medicina é socializada, o Estado assume a responsabilidade desse atendimento. Às vezes você tem modelos mistos, mas a essência do modelo é mais ou menos essa. Mas aqui não funciona, porque aqui não tem, o poder público não tem vontade política para que funcione. Então, essa crise não é uma crise circunstancial, ela é uma crise política. Há uma decisão do poder público do sistema não funcionar. Há uma decisão do poder público de reconhecer que o público é ineficiente e o objetivo é entregá-lo ao setor privado. Mesmo agora? Mesmo agora. Com os governos do Lula e da presidente? Mesmo com o governo do Lula e do governo do PT. Quero dizer a você o seguinte, já
há muito tempo nós estamos vivendo, acompanhando modelos privatizantes na área da saúde. São Paulo foi carro-chefe desse modelo, né? Na época do Fernando Henrique Cardoso, na época dos governos do PSDB. Mas o PT não fez diferente. O PT tem apoiado, aqui no Rio de Janeiro, o PT apoia a prefeitura do município e o governo do estado do Rio de Janeiro, que privatizam a saúde pública, né? Então, eu acho que o que se deveria esperar do PT enquanto governo seria dar uma guinada de 180 graus e investir em projetos públicos. Mas o presidente Lula, antes de deixar o governo, mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei criando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Essa empresa é uma empresa de direito privado que vai sobreviver com dinheiro público e a finalidade dela é gerir os hospitais universitários. Ora, que mágica é essa? O que tem que ter uma empresa privada para gerir hospitais universitários, que tem autonomia universitária, que tem regras próprias, que tem um conselho universitário que é um processo democrático? Quer dizer, por que tem que ter uma empresa privada para gerir? Por quê? Porque essa empresa privada é lucrativa? Deverá ser. Ela não está instalada ainda, ela está em processo de instalação, mas ela vai sobreviver com dinheiro público e vai poder aplicar... Esse dinheiro público vai ser privatizado. Esse dinheiro público vai ser privatizado e esse dinheiro público poderá ser aplicado no mercado financeiro, porque a lei que criou a empresa autoriza isso. Então é uma situação realmente absurda, é uma situação inaceitável, como são esses outros projetos que estão em andamento, como as organizações sociais aqui no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil, que gerenciam as chamadas clínicas da família, que gerenciam as chamadas UPAs, as unidades de pronto atendimento, né? Como gerenciam unidades hospitalares, né? Então esse modelo, embora prosperando no Brasil e com apoio do governo federal, esse modelo está mostrando também que não dá certo, porque está faltando médico. E outra coisa importante, esse é um projeto que rasgou a Constituição, porque é um projeto que não faz do concurso público, que é obrigatório. As pessoas ficam pensando assim, mas concurso público só interessa ao servidor público, porque estão interessados na estabilidade, porque estão interessados nisso ou naquilo. Isso é mentira. Na verdade, o concurso público é do interesse público. Porque quando ele vai selecionar os melhores. Exato, porque quando o Constituinte colocou na Constituição a obrigação do concurso público, é porque ele queria que aquela pessoa que fosse prestar o serviço à população tivesse a sua competência aferida. Então o concurso é necessário para a população, não é interessante para a corporação de servidores públicos. Em primeiro lugar, o interesse é público, é da população. Assim como a estabilidade do servidor público. Aqueles que advogam a ideia da privatização é porque o servidor público, tendo a estabilidade, ele não trabalha. Mentira! Quem sustenta a administração pública na área da saúde é o servidor público. É esse que carrega nas costas, com esse salário miserável, o funcionamento desse sistema caótico, né? E essa modalidade da estabilidade também interessa à população. Porque o que significa o instrumento da estabilidade? Significa que esse servidor não vai ficar à mercê do governante de plantão. Ele, por ter estabilidade, ele pode denunciar aquilo que está errado. O outro trabalhador seletista, terceirizado, se fizer isso, ele vai embora no dia seguinte. Então, o concurso público e a estabilidade... Esse terceirizado, ele tem que aguentar a falta de vamos dizer, disparar. Faltou antibiótico, ele tem que ficar calado. Faltou analgésico, ele tem que ficar calado. Tem que ficar calado, porque se ele falar, denunciar o dono da empresa que contratou ele, manda ele embora. Porque ameaça aquela empresa naquele local onde ela está gerenciando, né? Então, quanto menos problema tiver ali, melhor. Nós ingressamos aqui no Rio de Janeiro com um processo contra uma dessas organizações sociais, porque resolveu instalar um chip no jaleco do médico, sob o argumento de que aquele chip iria ajudar o combate à infecção hospitalar. Aí você vai ver nas regras da Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a roupa é o que menos produz infecção hospitalar. O que produz infecção... Então, para que serve esse chip? Esse chip, na verdade, foi um instrumento criado para ser um monitor
em que seguiria você em todos os lugares. Fica patrulhando médico. Patrulhando médico. Isso fere o princípio da dignidade humana. Banheiro... vai apontar. Quer dizer, e a Justiça, felizmente, acabou com isso. Nós entramos na Justiça e a Justiça do Trabalho não concordou com isso e mandou tirar o chip da roupa do profissional. Então, trabalhar com a lógica do privado é uma outra coisa, porque o que manda, o que orienta o setor privado é o lucro. Sim. O público tem como meta o interesse público. Então, o sistema de saúde não pode ser privado. O sistema de saúde tem que cumprir o que a Constituição estabelece. Ele tem que ser público, ele tem que ter integralidade, ele tem que ter equidade, ele tem que ter eficiência, ele tem que ter transparência. Dinheiro público não pode ser entregue a um empresário e você ficar sem saber onde vai ser aplicado. O Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro tem apresentado várias denúncias do mau uso desse dinheiro público, quando ele é repassado para essas empresas privadas que hoje estão gerenciando várias unidades públicas. Não é no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil. Inclusive em governos do PT, na Bahia, por exemplo, existem vários modelos dessa natureza, né? Sergipe, que é governo do PT, também tem essa modalidade de gestão privada. Então, lamentavelmente, esse é um projeto nacional que tem apoio do Ministério da Saúde e do governo federal. E eu lamento que isso esteja ocorrendo, porque eu esperava que o governo do PT pudesse retomar o caminho da legalidade, da Constituição, do verdadeiro Sistema Único de Saúde. Não é o que acontece hoje. Bom, nós vamos ter que fazer mais um intervalo e eu proporia aqui no próximo bloco, que é o último do programa, o senhor definisse como deveria ser conduzida a saúde pública num país como o Brasil. Até já. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da saúde pública no Brasil com o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, que é um dos maiores e o mais antigo sindicato médico do país. O que ficou proposto no fim do bloco anterior é que depois dessa discussão sobre a medicina pública, o estado da medicina pública e o estado da medicina privada no Brasil, o senhor sugerisse que modelo, o que o governo, o que a sociedade brasileira, o que o Congresso Nacional deveriam fazer para melhorar esse quadro da saúde pública no país. Primeiro, eles precisam governar. Governar cumprindo a legislação, né? Eu acho que o debate sobre o financiamento não está esgotado. Hoje existe uma campanha nacional de assinaturas para que haja um projeto de lei de iniciativa popular visando a conseguir os 10% do PIB para a área da saúde. Esse é um projeto importante. Nas redes sociais você tem esse abaixo-assinado e o nosso telespectador pode assinar. Sim. Lembrando ao telespectador, a lei da ficha limpa é de iniciativa popular. Então, esse projeto de lei, quem estiver interessado em assinar, pode... Como é que vai fazer? Tem na rede o abaixo-assinado sobre os 10... Qual é o... Pela internet? Pela internet você chega a esse abaixo-assinado, que é, na verdade, a campanha pelos 10% do PIB para a área da saúde, né? Essa é uma campanha que está sendo apoiada por várias instituições importantes em âmbito nacional. Essa situação do financiamento, eu diria que é uma das principais questões que nós precisamos continuar debatendo e lutando, né, para mudar essa realidade. Ao lado disso,
é preciso que a gente valorize as regras constitucionais. Nós não podemos permitir que governos atuem à margem da lei, né? Então não é possível mais que na administração pública a gente delegue a terceiros aquilo que é competência do Estado. Que quando a Constituição diz que saúde é um dever do Estado, diz que é direito teu, meu, nosso, dever do Estado. Mas diz que é dever do Estado. Se o Constituinte escreveu que era dever do Estado, é porque ele queria deixar claro que não poderia ser delegado a terceiros. Então, OS, fundação privada, empresa privada, tudo isso, na minha opinião, é inconstitucional. Então, o poder público... O plano de saúde também? O plano de saúde ele não gerencia público. O plano de saúde está lá com o hospital privado dele e cumpre lá as regras que manda no setor privado. Esse não é o nosso problema na área pública, né? Ele é quando ele não faz o ressarcimento dos pacientes que têm plano de saúde que são atendidos nos hospitais públicos. E vários acidentados são atendidos em hospitais públicos com plano de saúde. As principais despesas ocorrem nas primeiras 24 horas, que é quando o sujeito ingressa no sistema, mas o plano de saúde não repassa um centavo para a administração pública, porque eles partem do princípio que aquele direito é constitucional, então o plano de saúde não precisa remunerar, não precisa repassar recursos para a administração pública. Então o Poder Judiciário tem dado guarita a essa visão das empresas de medicina de grupo. Mas eu diria então que é preciso lutar por melhor financiamento, é preciso lutar para que a gestão de fato seja pública. Essa gestão pública não pode se dar dentro da lógica da indicação política, ela tem que ser pessoas competentes para gerir esse sistema, né? Pessoas capacitadas, pessoas enfim, que estudaram o assunto, que se dedicaram ao assunto da gestão do que é público, isso é muito importante. Disso, o sistema prevê a participação da população na fiscalização e da gestão do SUS, que é o chamado controle social, é a Lei 8.142, que prevê a participação da população. Então nós temos os conselhos de saúde, e nesses conselhos de saúde a população representa a metade da composição desses conselhos. Então, esses conselhos já funcionam? Todos eles funcionam. O telespectador que está nos vendo hoje, morador de qualquer parte do Brasil, procure saber onde é o conselho de saúde do seu local de moradia e procure saber a agenda de reuniões desse conselho. E comece a participar desses conselhos, porque ali está também presente o poder público, que é obrigado a participar quando convocado por esse conselho, a prestar contas do que está acontecendo. E esse conselho também tem papel de denunciar o que está errado, né? Às vezes nós temos conselhos cooptados, é lamentável reconhecer isso. Quer dizer, o controle social, e muitas vezes ele acaba sendo cooptado e ele perde esse papel fiscalizador e de gestão, né? Mas o nosso telespectador tem que brigar para que isso não aconteça, né? Então ele tem que participar dos conselhos, tem que saber quando é que se reúne. Ele geralmente se reúne na escola, reúne no clube, reúne em qualquer lugar, mas ele precisa saber onde se reúne o conselho municipal ou distrital de saúde da sua localidade. Então, a nossa participação no controle social é muito importante. Então, ao lado da gestão pública e do controle social, esses dois itens, quando bem investidos, bem trabalhados, eles podem sim produzir resultados melhores. E por último, nós temos que ter uma política de recurso humano que seja condizente com a importância do sistema. Nós não podemos pensar no sistema público de saúde com a forma como está sendo gerenciado o recurso humano hoje, em que você tem mão de obra contratada sem concurso público, mão de obra terceirizada, sem concurso público, com salários às vezes 3, 4 vezes maiores do que o próprio servidor público concursado, e essa mão de obra gerida por empresas privadas, cumprindo, às vezes... Tá bom, ganha 3 vezes mais, mas pode ser mandado embora na hora que reclamar da falta de esparadrapo. Mas essa mão de obra, na minha opinião, ela viola o artigo 37 da Constituição, que obriga concurso público. E essa população é atendida por esta mão de obra que não faz o concurso público. Então essa população pode não estar sendo atendida de maneira conveniente. E o resultado disso a gente só vai ver depois, né? Porque fazer acordo com doença, que às vezes nossa autoridade de acordo, né, com o mosquito da dengue. É muito comum os governantes quererem fazer acordo com o mosquito da dengue. O mosquito da dengue nunca cumpriu acordo com ninguém.
Quer dizer, quando você tem as epidemias aí, aquilo ali é falha do poder público. Porque há muitos anos já se sabe como combate o mosquito. Se tem na epidemia, é porque o que dever de casa do poder público não foi feito. E não adianta ficar culpando a população porque não olhou o pneu, não olhou o vaso de pano, porque essas coisas são importantes, mas elas têm um percentual de responsabilidade muito pequena nessas epidemias. Então, fazer acordo com doença, a doença não cumpre acordo. Então não adianta pensar que empurrar com a barriga esse paciente vai resolver, não vai resolver. Então, você quando adoece, você tem que saber que tem uma porta aberta para você, para te receber. O sistema tem que ter uma porta. E a porta, na minha opinião, é a unidade básica de saúde. É o posto de saúde. É a clínica da família. Essas são as unidades que são consideradas a porta de entrada. Quando esse paciente entra ali, ele vai encontrar um médico que vai examinar e vai dizer: você não tem nada, ou você tem uma pressão alta, você tem diabetes, você tem isso, tem aquilo, e aqui você vai poder ser tratado, ou aqui você não vai poder ser tratado, você vai ter que procurar um especialista. Esse sistema tem que orientar esse paciente a arranjar a vaga numa outra instituição para acompanhá-lo. Esse paciente não pode sair dali e dizer para ele: olha, você agora procura um lugar para ser atendido, porque ele não tem competência para isso. Então o sistema tem que funcionar como manda as regras. E as regras entrou no sistema pela porta de entrada, que é o posto de saúde ou a clínica da família, esse paciente tem que ser sempre orientado no seu tratamento. Até o diagnóstico, até o tratamento final, até a alta. Ele não pode ser abandonado no meio do caminho e nem pode ser delegado a ele a responsabilidade de procurar um lugar para atender, porque ele não sabe onde é que ele tem um local para atendê-lo. Então, o sistema que nós defendemos é esse sistema, que é o sistema que está definido na legislação. O poder público não tem exercido esse papel, não tem cumprido esse papel. Se os recursos para a medicina pública, para o SUS, subirem dos 6% atuais para 10% do PIB, vai dar para isso tudo funcionar? Eu acho que vai melhorar substancialmente. Se você fiscalizar mais, acabar com a corrupção, acabar com o desvio do dinheiro, se desvia muito dinheiro na área da saúde, né? É uma das áreas onde você tem liquidez, você tem dinheiro vivo, né? São orçamentos significativos comparado a outras áreas da administração pública. Então, essa liquidez que tem, ela pode ser estimulante para os maus gestores. Você vê que volta e meia a grande imprensa, quando noticia alguma coisa, você vai ver que tem sempre fraude na saúde. É o prefeito que resolveu burlar a legislação, superfaturou. Descobre-se num depósito, uma carga de medicamento já vencido. Ou contrata uma empresa por preço superfaturado, contrata uma obra superfaturada, ou faz a reforma de um lugar que foi reformado no mês passado. Enfim, ele fica sempre arranjando alguma coisa para gastar dinheiro, para poder ter alguma coisa, alguma vantagem tirada daquela atitude administrativa. Então, se você tem mais recursos e fiscaliza, a possibilidade de mudanças nesse sistema são viáveis, né? São possíveis de acontecer. O que tem hoje é impossível de que esse sistema funcione de maneira adequada. Por isso é que o poder público e muitas mídias que lamentavelmente se aliaram a esse projeto da privatização defendem veementemente a reforma desse sistema, dizendo que ele é ineficiente porque ele não tem competência que a administração pública é incompetente, que não tem condições de gerenciá-lo e vai por aí. Na verdade, o problema não é da administração pública, o problema são das pessoas que fazem a gestão e que são indicadas pelos prefeitos, pelos governadores e pelo governo federal. Então, essas pessoas é que são ineficientes. O sistema não é ineficiente. Se a gente trocar essas pessoas e colocar pessoas competentes, o controle social ser exercido e os recursos serem destinados para essa área, você tem tudo para que esse projeto funcione. Para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, se você pegar o orçamento federal hoje e for estudá-lo profundamente, você vai ver que quase a metade do orçamento federal, que não é pouco, são alguns trilhões de reais, quase a metade é para juros da dívida pública. Quase 50%. Sabe quanto é para a saúde?
3% do orçamento, 4% do orçamento. Então, com 3 ou 4% desse monte de dinheiro, esse projeto não pode dar certo. Quem está ganhando hoje é o setor bancário. A previdência do servidor público já mudou agora com a reforma que a presidente Dilma fez. Por quê? Porque quis acabar com a paridade entre ativos e inativos do servidor público. O servidor público que entrar agora não vai ter mais paridade. Quando ele se aposentar, ele vai descontar agora para o regime geral da Previdência. E se ele quiser se aposentar com a mesma coisa que ele ganhava quando em atividade, ele é obrigado a contratar um fundo de previdência privado. E contratar e pagar. E pagar. Ele vai ter que pagar do bolso dele. Então o governo federal, por essa definição do orçamento, em que metade vai para os banqueiros, e essas outras medidas que têm sido tomadas pelo governo federal, incentivando os banqueiros com uma receita maior, que essa receita da Previdência é uma receita significativa, a gente percebe que o projeto é para alimentar outros interesses, interesses da iniciativa privada. O público está sempre relegado a um plano secundário. Nesse quadro, um sindicato como o seu consegue ter bom diálogo com o governo? Ou as portas estão fechadas? Depende do governo, né? No governo do Rio de Janeiro, lamentavelmente, o diálogo é muito ruim, tanto com o prefeito quanto com o governador, porque ambos mentiram para a população, né? Ambos fizeram promessas que não foram cumpridas. Todos dois foram ao Sindicato dos Médicos quando eram candidatos e assinaram um documento se comprometendo com uma pauta. Essa pauta foi simplesmente ignorada. Hoje o que o prefeito faz de maneira importante é entregar todo o sistema público de saúde à iniciativa privada. O governador Cabral faz a mesma coisa. E outros governadores e outros prefeitos fazem a mesma coisa. Então, para se ter o bom diálogo, é importante que o poder público respeite a sociedade civil organizada. E, lamentavelmente, nem todos os governadores e prefeitos... Como é o diálogo com o governo federal? Existem canais abertos com o governo federal. Mas, na verdade, o projeto da privatização da saúde, ele é hegemônico dentro do governo federal. Então, você tem diálogo, mas você tem, na verdade, um monólogo. Porque você não muda o projeto do governo federal para a área da saúde. Essa empresa brasileira de serviços hospitalares, que eu me referi a ela inicialmente, tem uma grita geral hoje do Serviço Público Federal. Mas o governo federal não ouve essas reclamações, né? O projeto continua de vento em popa, né? Então, esse projeto, lamentavelmente, embora com o governo federal a relação seja melhor, quer dizer, você tem uma porta aberta, mas essa porta aberta não tem nenhum significado que possa garantir a mudança dos rumos, né? Então, isso para mim, o fato de ter porta aberta ou não ter porta aberta, é muito importante desde que essa porta aberta tenha reflexos de promover mudanças. Você pode ter a porta aberta, mas você não tem mudança. Então, eu acho que a sociedade civil hoje vive um drama muito importante, que é a constatação de uma realidade grave que o país vive. É quase uma unanimidade entre os trabalhadores e a população o reconhecimento dessa situação grave. Mas você tem hoje instrumentos de mudanças, instrumentos ainda muito débeis diante do aparato que se encontra defendendo um outro projeto, defendendo esse projeto de entregar o público ao privado. Inclusive com alianças com certos veículos de comunicação que defendem isso descaradamente, né? Então, nessa correlação de forças, nós estamos em desvantagem, porque a grande mídia, essa que ocupa as grandes audiências, essas são defensoras desse projeto. Então, é preciso, tentando concluir a nossa conversa... A propósito, nós temos ainda 2 minutos então, que eu deixo à sua disposição. Tentando concluir o nosso debate, para que também o nosso telespectador não veja o debate como um cenário sem esperanças, né, achando que não há solução, tem solução. Qual é a solução? A solução é levar a população de volta às ruas, né? É o que nós temos tentado fazer. Esse projeto todo que eu desenhei aqui, que na minha opinião é hostil ao interesse público, esse projeto só será derrotado se houver uma mobilização da sociedade, como foi feito em relação ao ficha limpa. Nós temos que fazer agora na defesa da saúde pública.
Nós temos que hoje mobilizar a sociedade como um todo, com o objetivo de levar às ruas essa população organizada e gritar em alto e bom som que nós não queremos que a saúde pública seja privatizada, que nós queremos de volta os servidores públicos concursados, que nós queremos os médicos, os bons médicos que foram submetidos a um concurso público com uma remuneração decente. Quando eu digo os bons médicos, eu estou falando do profissional de saúde como um todo. Nós queremos os bons enfermeiros, os bons auxiliares, os bons psicólogos, enfim, todos os profissionais que compõem o sistema, que sejam bem remunerados, que trabalhem em ambiente que respeite esse profissional e o paciente. Nós não podemos mais ter uma emergência onde o paciente fique sentado vários dias ou fique deitado no chão sendo atendido. Isso não é o que nós desejamos e nem o médico foi preparado para isso. Ficar assistindo à morte do paciente de maneira impotente. Nós fomos preparados para dar o que é de melhor na ciência para esse paciente. Então, tem esperança, tem solução e é preciso que para essa solução ocorrer, é preciso que a gente esteja convencido de que a única forma que nós temos de enfrentar esse projeto é voltando a ocupar as ruas, gritando, cobrando das nossas autoridades, denunciando tudo que é de errado nesse setor, né, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, para que as mudanças possam ocorrer. Eu só vejo esse caminho hoje para enfrentar esse projeto que avança gradativamente pelo país afora, entregando o público ao privado, sob o argumento de que o público é ineficiente e o privado é uma maravilha. Quando nós sabemos que tem muitos projetos que são ruins, né? Como também tem alguns projetos públicos também que são ruins, mas o público, de uma forma geral, pela sua história, pela sua existência, sempre mostrou uma boa eficiência, uma grande eficiência. Ele foi perdendo a sua condição de funcionamento exatamente porque foi sabotado ao longo dos últimos anos pelos nossos governantes que passaram pelos palácios de governos durante essas últimas décadas. Obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o programa Debate Brasil.